Boa noite, pessoal. Tudo bom? Essa maravilha de vocês aqui, as suas lindas. Muito bom. Iniciando, esse evangelho do mês de setembro e nesse mês a gente tem a campanha de valorização da vida. E a gente começa com um ciclo de palestra que hoje nós temos aqui o capítulo 5, item 3, que vai Justiça das Aflições, que vai estar com a nossa amiga Tati Freitas, que vai estar fazendo a palestra de hoje. Lembrando de colocar os celulares nos silenciosos aí, para poder estar em preces e aumentar mais ainda essa vibração que está maravilhosa aqui nessa casa. Lembramos que temos aqui a biblioteca está aberta para quem quiser comprar algum livro e também algumas informações lá na recepção. Quem quiser colocar o nome também nos caderninhos que estão lá para a questão das vibrações para a semana, como também psicografia. O atendimento fraterno, lembrando que o nosso atendimento fraterno temos aqui iniciando aos sábados a partir das 14h30, tá? Mas às 16h30, é verdade, às 16h30, porque a palestra começa a partir das 17h. E também temos a campanha 4 Patas, que ainda continua. Quem quiser fazer as doações de ração para os pets também está recebendo, como também para as famílias que nós fazemos a assistência aqui também. Pode trazer a sua doação com alimentos, tá bom? Então, sem mais delongas, vou fazer uma leitura do Minuto de Sabedoria do Pastorino, capítulo 203, que ele diz assim: mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor em todos os que o cercam na vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha no oceano de lama, que salpica e suja aos que nós se aproximam. Mesmo entre sofrimento e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar a felicidade. Então, com essa mensagem de amor e paz, que assim desejar, fechar os olhos para a gente fazer a prece inicial. Senhor Deus, Jesus, irmão maior, irmã Sheila querida, que nos conduz nesse trabalho aqui, nessa casa de amor, iluminando-nos de hoje, nos tratamentos que hoje serão feitos, na palestra bendita da nossa amiga Tati, que aqui estará ministrando nas suas palavras. Dai-nos um coração tranquilo para o entendimento do Evangelho de Jesus, que possamos sempre estar colocando em prática a caridade com nós mesmos e com todos ao nosso redor. Que possamos estar sempre atentos ao amor ao próximo e que a luz divina nos sustente e nos abençoe sempre. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Então, boa noite a todos. É sempre uma alegria estar nessa casa. E hoje nos foi colocado para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus. Bem na parte em que fala: bem-aventurados os aflitos. E mais o item, justiça das aflições. Então, primeiro, para que a gente possa abrir a nossa mente para estudar a respeito de uma temática que por muitas vezes se torna até polêmica, primeiro a gente precisa ter muita humildade no nosso coração, em saber que bem-aventurados os aflitos, muitas das vezes a gente não entende, não compreende o porquê que eu estou passando por momentos dolorosos, momentos aflitivos, e eu tenho que me considerar uma bem-aventurança. Por que é bom para mim? E se a gente não tiver a humildade suficiente para compreender que tudo que nós passamos não depende somente de nós,
mas principalmente de Deus, e que Deus não é castigador. Deus não é aquele homem carrasco que a gente precisa ter medo de seus castigos. Tudo o que nos acomete, o que nós fazemos, faz parte da lei de justiça, amor e caridade. Nós espíritas, quando nós adentramos ao espiritismo, muitas das vezes é por meio da dor. E a permanência dela, principalmente, se dá pelo amor. Porque a gente chega por um momento de aflição, de angústia, mas a gente só permanece se a gente amar verdadeiramente. E é isso que o Evangelho vem nos dizer. E quando fala a justiça das aflições, é justamente nesse quesito. Porque eu sabendo que Deus não é um homem carrasco, é um Pai misericordioso, e que eu sei que existe uma justiça além de tudo aquilo que eu conheço, eu compreendo que nada chega na nossa vida sem a gente ter o merecimento. E nada chega na nossa vida sem que nos ensine de alguma forma. E a humildade que Jesus nos pede, principalmente para que a gente possa entender a respeito disso, é compreender que tudo, por mais doloroso que seja, e que chegue até nós, nos ensine em algum momento. Então o Evangelho, ele inicia colocando o seguinte: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam contrassenso, mas ainda seriam engodo. O que significa isso quando Kardec coloca a respeito de que somente eu compreendendo a vida futura é que eu vou entender as minhas aflições? É porque nós sabemos que nós somos espíritos e que nós estamos aqui em passagem para que a gente possa aprender. Ainda somos seres pequenos, somos seres errantes, e por conta disso é que a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E está diretamente relacionado à nossa fé. Porque se nós não compreendemos e nem temos essa fé em um futuro, em uma vida futura, as nossas aflições elas passam a ser maiores do que elas podem se colocar. E a aflição ela vem de uma forma que a gente nem sequer se abre para o aprendizado. Então, quando ele coloca, sem a certeza desse futuro, essas máximas seriam contrassenso. Ou seja, quando a gente fala a justiça das aflições, a lei de justiça, amor e caridade. Eu conheço determinada pessoa e ela passa por uma situação muito injusta. Ela, um belo dia, ela é assaltada, é levado todos os seus bens, e ainda por cima, nesse andar da vida, ela não encontra ninguém para lhe ajudar, e ela se olha para o céu e se questiona: por que acontece comigo? Tem uma história de Chico Xavier, em que tem um amigo dele que trabalhava no centro espírita, em que ele fazia parte, que chegou com essa história. Ele era contador, e um belo dia seu escritório foi assaltado, levaram tudo. E além de levar tudo, bagunçaram, quebraram. Poderia só ter levado os bens, mas não, fizeram a bagunça que muitos deles fazem. E ele triste chegou no centro espírita e Chico Xavier humildemente abraça e pergunta: o que foi, meu irmão? E ele fala: não, Chico, meu escritório ele foi assaltado. Levaram tudo, mas além de levar, quebraram tudo. Aí Chico Xavier abraça, para, espera um pouco, fica reflexivo e responde: meu irmão, como é bom a gente devolver. Ou seja, com essas simples palavras, o que Chico quer nos colocar? Porque muitos de nós somos aqueles em que somos aqueles que maltratam, mas quando chega até nós, por parte dessa justiça das aflições, a gente não entende, a gente coloca a cabeça aos céus e se pergunta: por que acontece comigo? E quando Chico coloca como é bom a gente devolver, é justamente por isso. É justo que a gente devolva. Quantos de nós, em vidas passadas, a gente foi o que maltratou, a gente foi o que tirou, a gente foi aquele que roubou? E essa justiça, não especificamente, ela não vem somente na vida atual. Como nós somos seres em evolução constante, espíritos que estamos passando por vários processos de evolução, uma hora a conta chega. Mas significa dizer que é um castigo? Não, é a justiça divina. E é interessante quando a gente coloca isso, que não é para a gente ter medo
temer, meu Deus, agora eu vou pagar por tudo aquilo que eu fiz. Não é a questão do temer. É sabermos que nós somos justos. E se a gente tem a mente aberta para dizer, Senhor, que seja feita a justiça. Eu sei que se um dia eu maltratei, uma hora eu vou ter que me reaver com aqueles em que eu fiz tanto mal. E como que será por meio disso? Necessariamente poderá ser apenas com a dor? Não. No momento em que eu escolher me colocar de braços abertos, e principalmente nesse momento em que eu quero ajudar, eu quero me colocar, tudo aquilo em que eu fiz, de alguma maneira, ele vai amenizando. Porque todo o bem que a gente faz, a gente recebe o amor de volta do Cristo. E é isso que é misericordioso. Então o Evangelho, ele coloca o seguinte: mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem para que se ter mais mérito, mas então pergunta-se por que sofrem uns mais do que os outros. O Evangelho é interessante porque ele nos coloca questionamentos em que nós temos diariamente. Já passou na cabecinha de vocês por que fulano faz tanto mal e ele se dá tão bem? Já passou esse questionamento? Por que fulano ele maltrata, ele é desonesto, mas ele se dá tão bem na vida? E é isso que ele coloca a questão, eu acreditar em algo, que toda essa nossa vivência ela vem por um motivo. Porque se aquele meu irmão hoje ele está nesse processo de enganar, é porque uma hora ele vai aprender com isso. E todos nós que estamos aqui já passamos por isso. Já passamos pelo processo de trair, já passamos pelo processo de enganar, já passamos pelo processo de sermos desonestos, todos nós já passamos por isso. Só que isso se dá por uma escolha. Eu quero permanecer nesse caminho de desonestidade? Não. Por quê? Porque eu já aprendi que isso não vale mais a pena. E é por isso que a gente tem que ter humildade suficiente para compreender, é justamente por isso que eu escolho um novo caminho, não é por medo de Deus. Esse medo de Deus já deve passar. Não é por medo de algo, de um castigo maior. É o saber que eu estou nesse processo para evoluir. Uma vez que eu aprendi, eu não vou cometer o mesmo erro. É para isso que servem os nossos erros. Para que a gente possa assumir, a gente possa reaver e principalmente a gente possa ser justo e compreender que passamos por isso, mas a gente aprendeu de alguma forma. Para entender e principalmente para ser espírita, a gente precisa ter muita coragem. É interessante quando a gente vai começando a ler, estudar as obras básicas do Espiritismo e a gente olha, poxa, tudo aquilo que eu acreditava não é a base. Por quê? Porque desde pequenininhos nós somos ensinados que a gente precisa colocar a culpa em alguém. E o Espiritismo, ele vem para tirar esse véu e dizer, não, a culpa não é do outro. Tudo que a gente faz não é castigo, mas a gente precisa ter a responsabilidade das nossas ações. E nada mais justo do que isso. Então, ser espírita, a gente precisa ter muita coragem para a gente dizer que eu assumo os meus erros, mas principalmente ter coragem para dizer eu aprendi com eles. E quando ele coloca, por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Só o que eu escuto. Por que tem pessoas tão pobres e já outras tão ricas que não conseguem dividir o supérfluo para poder não maltratar aqueles que passam fome, que passam sede, passam por dificuldades? Por que uns nada conseguem, ao passo que para outros tudo parece sorrir? Por que nascem uns nas misérias, sem coisa alguma para haver feito que justifique essas posições? Essa justiça das aflições, ela é interessante porque tudo a gente se questiona a respeito disso. O que é justo e o que não é. Só que é interessante quando a gente consegue compreender um pouquinho mais, porque tudo tem a ver com as nossas percepções. Porque imagine uma pessoa que está passando uma situação dolorosa de um câncer maligno, por exemplo, que ela sofre diariamente no corpo físico,
ela sofre diariamente no seu corpo mental, porque não é fácil. Ela sofre diariamente com esse processo que dói na carne, no sangue. E um belo dia essa pessoa se vai. E muitas das vezes a gente se coloca, meu Deus, por que tu é tão maldoso, tão injusto de levar essa pessoa? Só que isso depende do ponto de vista. A gente não estava no lugar dessa pessoa. A gente não sabe o quanto que ela passou. E ela foi forte para segurar aquele momento. E a gente acha injusto Deus ter levado. Mas para o espírito dela, aquilo foi uma libertação. E a gente ainda é tão pequeno que a gente não compreende. A gente quer apegar, a gente quer segurar, mesmo aquela pessoa sofrendo. Então, justiça das aflições, nesse quesito, ela se dá por meio do olhar que a gente está enxergando. E a gente precisa ter, sempre reforçando a humildade, e compreender que nem tudo se dá por meio do nosso umbigo. A gente tem que olhar além do que aquilo que a gente vê. Porque Deus, Ele é tão misericordioso que Ele vê a nossa vida como se fosse realmente de uma forma panorâmica. Ele vê o nosso passado, vê o nosso atual presente, mas Ele sabe que lá na frente a gente vai conseguir. A gente vai conseguir com muito esforço, com pouco esforço, depende do caminho que a gente escolhe. E é interessante sempre a gente reafirmar qual caminho que eu devo seguir. Sempre o caminho reto. Porque por mais que o caminho reto seja cheio de pedras, mas ele é o mais fácil, não fácil no sentido que a gente não vai passar por dificuldades, mas a gente sabe onde ele vai chegar. Então, o Evangelho reforça. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Olha que interessante quando ele coloca isso. A fé, ela é algo que cada um de nós tem de uma maneira e executa de uma maneira diferente. A minha fé é diferente da fé do Jefferson. Cada um tem, acredita, cada um sabe o que, onde e o que quer seguir, onde quer seguir, qual missão quer colocar. Cada um tem a sua fé. Mas há uma particularidade. Ter fé é diferente de acreditar. Por quê? Muitos de nós acreditamos sim em santos, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na lei do universo, mas a questão é, quem de nós tem a fé verdadeiramente? É a fé que nos faz diferenciar do consolo que a gente tem no nosso coração e da nossa impaciência de não saber esperar. É a fé unicamente que nos diferencia. Por quê? Quando eu tenho fé, eu tenho a plena certeza de que aquela situação me servirá de algum momento. Eu tenho a certeza. Quando eu tenho a fé, é como se eu fosse me jogar de um penhasco de olhos fechados. Eu vou, porque eu sei que uma hora Deus vai me segurar. Fé é isso. Acreditar é simplesmente não eu acredito em Deus, mas você consegue fechar seus olhos e se jogar? Não. Porque eu preciso saber de algo, eu preciso enxergar, saber onde eu estou pisando. E essa fé que me coloca nessa questão, porque a fé me consola, apenas eu crer, ela não deixa eu ter a paciência necessária para esperar. Por quê? Os desígnios de Deus, eles vêm no momento oportuno, aquilo que a gente necessita, por mais doloroso que pareça. Mas é no momento certo que aquela situação ela vai se reajustando. É isso que nos faz diferenciar. Quando a gente coloca a respeito da fé, ela é interessante porque a fé ela compreende perfeitamente a respeito da justiça de Deus. O que é que nos iguala a todos nós que estamos aqui na Terra? E não nos diferencia de raça,
de crença, de cor, de condição social. A única coisa que nos iguala, independente de todos aqui, eu não vou perguntar de quem trabalha, quanto que todo mundo recebe, se são brancos, se são pretos e amarelos, todos nós estamos iguais aqui, porque todos nós sentimos dores. E por mais que a gente pense que a minha dor é maior do que a outra, todos nós passamos por essas situações e aflições, e todas elas necessitam ser respeitadas. A dor de uma mãe que perde um filho é a mesma dor, seja aqui no Piauí, em São Paulo, fora, igualando até com os animais. A dor de uma mãe, de uma cadelinha que perde seu filhote, é a mesma dor de uma mãe que perde seu bebê. Então tudo isso vem a nos igualar. E é nesse momento da justiça das aflições que a gente deve colocar a questão do respeito. E principalmente, que a gente sempre fala a questão de empatia. Mas empatia todo mundo diz, mas ninguém faz. Mas é no quesito de, quando eu me coloco no lugar do outro, é justamente aquilo que Jesus veio nos ensinar lá atrás. E ainda hoje a gente não aprendeu. Porque viver, se a gente for analisar, não é tão difícil. Não é difícil. O que seria a regra básica para a gente viver bem? É eu simplesmente fazer algo que eu gostaria que o outro me fizesse. Simplesmente conseguiria diminuir muitos conflitos existentes. Se acontece algo, se eu faço algo que eu não gostaria que o outro me fizesse, se eu fizesse essa reflexão, muitos conflitos seriam sanados. Então não é difícil viver. Mas a gente ainda é tão pequeno que a gente ainda se coloca em situações que a gente não compreende. E a gente só quer ser compreendido, abraçado, quando a gente passa por esse processo de dor, por esse processo de aflição. Eu não compreendo o outro, mas quando é comigo, eu quero ser abraçado. Eu quero ser acariciado nesse momento, apaziguado no meu coração. Mas o outro eu julgo muitas vezes. Então, quando ele fala a respeito disso, é justamente essa questão da justiça de Deus, que ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ou seja, nós ainda estamos acreditando que só o que é bom é aquilo que nos deixa felizes. A gente ainda é tão pequeno que a gente se coloca nisso. Só é bom aquilo que nos deixa felizes. Quando eu estou num momento de tristeza profunda, num momento até mesmo de desespero, uma dor absoluta, aquilo é ruim. Só que a gente não compreende que é muitas das vezes esse processo de aflição que faz com que a gente se interligue a Deus. Isso é tão certo que muitos de nós não agradecem quando nós estamos nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, mas a gente sempre se ajoelha para pedir a Deus que aquele momento difícil sane. Então veja que aquele momento de aflição, ele nos serviu até mesmo para que a gente possa voltar para a casa do Pai. Qual é a casa do Pai? É o amor de Deus. É essa aproximação, que muitas das vezes a gente só tem a relação de pedir, mas muitas das vezes a gente não agradece. E quando a gente aprende a agradecer até pelos momentos difíceis, isso se torna um bálsamo nas nossas vidas, porque a gente percebe que toda a nossa vibração ela muda. Meu Deus, muito obrigada por isso. Eu sei que isso vai me ensinar em algum momento. Eu posso chorar, mas eu sei que no momento eu vou me levantar. É muito diferente do que eu passar por esse processo apenas em lamentações. Quando a gente lamenta, a gente acaba, querendo ou não, atravessando um momento, um caminho ainda mais doloroso do que aquele momento da gente passar com resignação e agradecimento, porque uma hora o ensinamento chega. Não é nada mais libertador do que a gente passar por um momento de angústia, a gente pensar que passou por um deserto escaldante e a gente perceber que lá no fundo, lá atrás, tem um copo com água bem geladinho pra gente descansar um pouquinho. Isso é interessante a gente sempre estar colocando. Porque, por mais que pareça doloroso, que não vai passar, por mais que pareça que o deserto está cada vez mais distante, mas uma hora passa.
tudo passa, como diz Chico Xavier. Em cada momento das nossas vidas, quando esse processo passar, que a gente saiba estender a mão e saber o motivo, o porquê que nós estamos aqui. E é interessante quando a gente coloca isso, porque Jesus veio a nos ensinar, a gente estuda as obras, a gente estuda o Evangelho, a gente está aqui, mas será se nós teríamos a capacidade de sermos um dos apóstolos de Jesus na época dele? Porque Jesus, ele era muito inclusivo. Jesus, ele falava, tinha contato com pessoas que nós sequer olharíamos na cara. Imagine uma época em que não sabia o que era lepra. Não sabia, não tinha estudiosos, digamos, como nós temos hoje a ciência avançada. Nós não sabíamos o que era lepra, o que é isso que a pele cai, que machuca, que as pessoas estão morrendo. Nós, enquanto apóstolos do Cristo, nós teríamos a coragem de abraçá-lo, uma pessoa com lepra? Muitos de nós não teríamos. E Jesus, o que ele fez? Não somente ele abraçou, não somente ele orientou, mas ele curou. Jesus, ele não queria saber quem era aquele que chegava até ele por meio dos seus erros. Jesus, ele queria saber, apesar desses erros, o que você vai fazer daqui em diante. E a gente precisa ter muita coragem para a gente se colocar enquanto um apóstolo do Cristo. A gente precisa ter muita coragem para dizer que eu sou um cristão. Não é fácil a gente dizer que é um cristão, a gente coloca na boca para fora. Tem uma história que eu achei incrível, que é Mahatma Gandhi. Ele estava passeando em uma multidão na Índia, quando chegou um soldado britânico. Do nada, percebendo que ele estava passando, deu um soco em seu rosto, ele caiu. Ele se levanta, não revida, o soldado mais uma vez dá outro soco em seu rosto, ele cai no chão. Ele levanta mais uma vez sem revidar. E o soldado fala o seguinte: quem foi que te ensinou a ser covarde? E ele responde: esse homem que está crucificado no teu peito. Ou seja, o soldado ele estava com o crucifixo de Jesus, um cordão que muitas das vezes a gente anda. Mas ele estava com aquela atitude vergonhosa de atacar sem ter motivos. E ainda chamaram o outro de covarde. E quantas das vezes nós somos chamados de covardes por a gente não revidar? Muitas das vezes a gente está no processo de aflição, sabendo o que vai passar, mas a gente é cobrado pelos outros. O que a gente está fazendo a respeito? E veja a vergonha que esse soldado britânico deve ter ficado. E mostrar que ele era cristão e agir em uma situação de agressividade que Jesus em momento nenhum ensinou. Sempre Jesus ensinava a respeito de sermos pacíficos. E é isso em que nos diferencia. Quando Jesus fala, eu lhes dou a minha paz, essa paz, ela só chega verdadeiramente quando a gente está preparado para isso. É possível, pergunto a vocês, é possível eu sentir paz em um momento de aflição? É possível? Não? Quando eu acredito, quando eu tenho essa fé, mesmo no momento de aflição, eu consigo ainda ajoelhar meu joelho no chão, colocar meu joelho no chão e fazer minhas preces. E quando eu coloco meu joelho ao chão, é que Deus oferta essa paz para ao menos eu conseguir dormir. Lembra daqueles momentos em que a gente passa, que a gente não consegue sequer dormir? Se alimentar direito, que a gente passa a noite velando a nossa própria alma, o nosso próprio espírito, porque a gente não sabe o que vai fazer. E quando a gente encontra ainda uma força para a gente fazer uma prece, nem que seja, Senhor, me protege. Sabe quando é que Jesus chega para a gente? Que a gente sente que Jesus está ali? É quando a gente chora tanto que a gente consegue dormir descansado. Naquele momento, Deus foi tão misericordioso que Ele colocou o nosso sono. E é nesses momentos em que a gente, apesar da dor, a gente consegue sentir paz.
Porque ao menos o descanso do corpo a gente consegue em momentos de aflições, quando a gente tem a fé fortalecida. Então o Evangelho, ele diz o seguinte: ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com a parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Gente, isso é tão incrível. Quando a gente tem a plena certeza de que Deus é justo e misericordioso, a gente consegue compreender que todos os processos em que vivemos também é de justiça e caridade. E principalmente de amor. A lei de justiça, amor e caridade é que deve reger a nossa vida e a gente não compreende nesse processo. Quando a gente fala a respeito das aflições e que a gente não entende por que acontecem determinadas situações e a gente quer que a justiça do homem seja feita. Nós não queremos, muitas das vezes, uma situação tão dolorosa que a gente quer que pelo menos a justiça do homem seja feita. A gente coloca assim, mas a gente percebe que até a justiça do homem, ela ainda é pequena frente à justiça de Deus. Por quê? Em um caso de homicídio, por exemplo, não é possível, a justiça do homem não consegue trazer a pessoa de volta. Não consegue. Por mais que a pessoa passe a vida inteira em uma prisão, não vai trazer aquela pessoa. E mesmo que ele passe a vida inteira na prisão, passando por situações dolorosas, mesmo assim, não se torna uma justiça equiparada à situação em que foi cometida. E é por isso que quando a gente fala a respeito disso, que a justiça das aflições, ela se dá independentemente da reencarnação atual, é porque tem situações, sim, que em uma vida não dá tempo a pessoa pagar por tudo que fez. Não é somente estar em um presídio, não é somente passar por uma situação dolorosa que vai fazer ela pagar, né, sendo justo por aquilo que ela cometeu com outrem. E olhando toda uma reencarnação, sabendo que nós somos espíritos, né, sempre em evolução, se não der tempo nessa vida, na outra, Deus é tão misericordioso que a gente vai ofertar essa justiça divina. E é por isso que essas perguntinhas que a gente fez no início, a gente não compreende. Por que uns fazem tão mal e se dão tão bem? Por que as pessoas são tão boas e não se dão bem na vida? Faz parte da justiça divina. Porque não é somente nessa reencarnação. Ainda temos longos caminhos a seguir. E o que a gente pode fazer numa situação dolorosa dessa? Exemplificando dessa, que a gente perde alguém querido por conta de uma outra pessoa. Como que a gente pode fazer para se ajudar o espírito daquele meu irmão? É por meio de prece. A justiça humana, ela ainda é pequena, a justiça divina, ela é certa. E é nessa certeza em que a gente deve sempre se colocar nessa humildade e compreender que eu vou fazer as minhas preces, que a única coisa que eu posso fazer, Ele não vai conceder nessa justiça aqui ainda, mas um dia Ele vai aprender. E a gente, principalmente, a gente não deve se colocar nessa situação de julgamento, porque quantos momentos nosso espírito já passou por essa, de nós sermos aquele que maltratou. Então, naquele momento, aquele irmão ele está aprendendo. Ele está aprendendo com aquela situação dolorosa. E ele vai aprender ainda mais em outros que chegarão. Mas em momento algum eu posso julgar, porque quantas as vezes fomos nós que estivemos naqueles locais? Então, sim, um irmão que está lá no presídio, ele merece sim todas as nossas preces. Porque a partir dessas preces é que ele vai evoluir. Assim como nós evoluímos. E hoje nós já não fazemos mais isso. Mas um dia nós já fizemos. Então, como diz o Evangelho, o de que cada um deve bem compenetrar-se,
por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Olha que coisa interessante também. Como que a gente vai compreender a respeito disso, dessa fé em que a gente conversou, a respeito dessa humildade de compreender que nós somos os espíritos, que a gente não morre enquanto espírito, passamos por etapas por meio da carne. É justamente no que ele reafirma aqui. Como que a gente pode compreender? Através dos nossos amigos espirituais que se colocam disponíveis para nos ajudar. Todos nós temos um anjo-da-guarda. Todos nós temos os nossos mentores espirituais. Todos nós temos aqueles trabalhadores que estão aqui, nesse momento, a cada canto desse centro espírita para nos ajudar. No entanto, nem Jesus Cristo pode entrar no nosso coração se a gente não quiser. Se a gente não abrir esse coração para Ele. E isso é tão certo que Jesus, o nosso próprio Pai, Deus, Ele respeita tanto o nosso livre-arbítrio que nem no nosso coração Ele entra se a gente não permitir. E é nesse momento que Jesus, em todas as suas curas, Ele se questionou: o que queres que eu te faça? E é nesse momento que a gente precisa se colocar que as aflições, elas têm uma justiça, por mais que a gente não consiga compreender. E a gente aprende no Espiritismo que, apesar de doer, que a gente possa elevar as nossas mãos aos céus e agradecer, porque a justiça está sendo feita. E a justiça, uma vez sendo feita, a gente consegue dar os próximos passos para a evolução. Porque a gente só evolui quando a gente reinicia, digamos assim, as nossas dívidas, a nossa vida. E é interessante quando a gente começa a compreender a respeito disso, porque o nosso coração ele se torna mais leve. Certa vez, passei por uma situação muito dolorosa na minha parte da adolescência. Muito dolorosa, muito dolorosa. Eu não compreendia, até conhecer a doutrina espírita, alguns motivos. Então, muitas das vezes eu acabava me reclamando. Fui a famosa adolescente rebelde, quem não foi, muitas passaram por esse processo, mas porque não conseguia compreender o porquê algumas dores chegavam na minha vida e que eu achava que eu não merecia. Com a doutrina espírita, a gente consegue compreender que por mais que a gente ache que não merecesse, mas se não fosse essas dores, hoje eu não estaria aqui. Eu não estaria a cada dia procurando novas maneiras de aprender o Evangelho de Jesus Cristo e principalmente reunindo pessoas para que a gente possa conversar a respeito disso, de que as dores passam. Apesar que a gente não compreenda por que demora tanto. Né? Então, quando a gente coloca: Senhor, que Tu possa me sondar. Senhor, eu sei que Tu me sondas. É justamente isso. Eu abri meu coração para dizer que, apesar daquilo que está mexido, que está doendo, que está aflito, mas eu sei que Deus está preparando algo bem melhor para mim. E ter fé é justamente isso. É eu ter a compreensão na lei de justiça, amor e caridade. Porque sem a justiça divina, eu não consigo amar, eu não consigo fazer essa caridade. Sem a caridade, mais uma vez, eu não consigo ser justo, eu não consigo amar. E sem o amor, eu não consigo fazer caridade nem justiça. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. E que a partir de hoje, todas as vezes em que a gente possa sentir uma aflição no nosso coração, a gente possa ter a certeza que uma hora passa. Por mais que doa, por mais que demore, que sejam dias intermináveis, mas uma hora passa. E que o principal motivo dessa dor, dessa aflição, é que vem nos ensinar. E bem-aventurados são os aflitos quando identificam o que a gente precisa aprender. Bem-aventurados são os aflitos quando a gente precisa evoluir. E principalmente quando a gente aprende com os evangelhos de Jesus, que Ele sempre vem nos ensinar. Então, boa noite, gente. Obrigada.